Vamos lá, gente, vamos lá? Ó, continuando a nossa leitura aqui, né? Mostrando para você Orígenes Lessa, o Evangelho de Lázaro. O Orígenes foi muito bem lido. Isso tem anos 70, estourando 80 talvez, e agora, não sei por que motivo, talvez muito mais modismo, né? Ele caiu no esquecimento. Eu vejo muito poucas pessoas falando sobre ele, sobre a obra dele. Então, aqui vai a minha homenagem a ele e trazendo essa obra sensacional chamada O Evangelho de Lázaro, que é ambientada, em na história bíblica da ressurreição de Lázaro. Valeu? Estou olhando aqui porque esse livro me chegou às mãos faz algum tempo, né? Faz algum tempinho, e resolvi ler aqui para nós, porque eu também não conheço a história. Mas eu me encantei logo e eu me lembro desse autor lá atrás, mas nunca tinha lido nada também. Vamos lá. Estou na página 45, passei da metade agora. E vou iniciar o capítulo 28. 28. Diz o seguinte: eu creio, Lázaro falando, né? Eu creio, eu posso contar, eu conto, mas não sou testemunha. Suprema vergonha esta minha, dias de suprema vergonha, aqueles que vivi por muitas semanas foragido a errar de uma para outra aldeia, a caminhar pelos desertos, a fugir dos possíveis passantes. Ele se penitencia pelo fato de não de ter sido um milagre de Jesus, mas não ter testemunhado em favor de Jesus. Não estou dizendo nos tribunais, né? Quando Jesus estava lá, mas ele não ter feito absolutamente nada, nem ter. Ele ficou com medo, ficou amedrontado, porque. E eu posso até imaginar, gente, porque imagine uma. Historicamente, né? Uma figura como Jesus sendo confundido como o sujeito que vai salvar os judeus de Roma, né? É uma luta política que Jesus não quis se envolver, pelo menos não está na Bíblia isso. O negócio dele era outro, mas havia essa confusão. E fazendo uma reflexão, porque você sabe, a ressurreição de Cristo, aí é que está a base da religião cristã. Porque se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, ele não teria cumprido o que está em alguns profetas, que está em alguns profetas no Antigo Testamento. Mas se ele não tivesse ressuscitado, me parece que muito da pregação dele teria caído por terra. Agora, a morte dele por cruz, já estava escrito, né, segundo os profetas de antigamente, antes dele, se deveu a uma confusão também, sabe, porque mataram Jesus Cristo. Quero acreditar que eu faça sua reflexão, eu já retomo aqui. Mais por uma confusão política do que religião propriamente dita. Mataram porque perceberam que Jesus Cristo era um homem do povo, né? Era um cara que podia ofuscar o poder de Roma, que podia ofuscar inclusive o poder dos chefes das sinagogas. Veja que interessante. Ninguém questionou a teologia de Jesus Cristo. Me parece que é isso, né? O pano de fundo estava sempre o Estado com medo de perder a hegemonia por aí. Mas vamos voltar. Eu digo que essa leitura não é uma leitura linear, né? Então é assim que a gente. E é legal fazer essa leitura pensando assim, a gente cresce muito. E aqui nós estamos vendo um Lázaro angustiado. Quantas vezes também a gente, não fica angustiado, não por questões religiosas, mas por conta de que não tomou uma atitude na vida. Por conta de que não foi lá e disse, olha, eu penso assim, assim, assado, me perdoe os que pensam o contrário,
né? As minhas convicções são essas, e pronto, e boa. Às vezes a gente se arrepende de não tomar pé de uma situação. Eu mesmo me arrependo e muito de algumas situações que eu não fui lá e não enfrentei, porque eu sairia muito maior da situação, mais do que aqui, como Lázaro também, como um covarde. Entre covarde e sair melhor da situação tem uma diferença muito grande. Voltando agora aqui, gente. É, nunca antes confessei a miséria daqueles dias. Só agora tenho a coragem de fazê-lo. Sabe Deus com que infinita humilhação. Enquanto se desenrolavam os dias mais tristes e mais gloriosos da missão do Mestre, eu vagava pelos descampados, ignorante do que de inaudito e maravilhoso se passava com aquele que para mim fora apenas amor. Naquele período, óbvio, isso aqui é um romance, gente, então isso aqui é uma criação do nosso querido Orígenes Lessa, mas vale como reflexão. Naquele período em que Jesus foi julgado, né, provavelmente quando Jesus foi preso, Lázaro, sabendo, picou a mula, fugiu, né, também como muitos, como muitos. E, Jesus foi morto, ressuscitado, e o Lázaro fugindo, né? Como se fosse um criminoso. Se eu me atrevo a contá-lo agora, é justamente porque o tal evangelho, a mim atribuído, entre outras falsidades, tem tem longuras de detalhes sobre a paixão, morte e ressurreição do Salvador. Nele eu conto muito do que os verdadeiros evangelistas e testemunhas têm narrado com risco de vida. Porque tem um evangelho de Lázaro, nós saberíamos se é esse aqui mesmo, né? Rondando ali, você sabe, onde conta-se um Lázaro super-heróico, né? O cara que estava lá assistindo tudo, e na verdade ele é a outra face, ele é o medroso. Este Lázaro aqui do nosso romance é o medroso. É, mas entro em detalhes do que nunca os outros falaram e que são pura invencionice, exatamente como os milagres que já referi. Cristo sobrevoando o templo, servido por uma legião de anjos resplandecentes, com asas e espadas fulgurantes, fulminando lá do alto legiões inteiras de soldados que o haviam insultado e batido. Sacerdotes, levitas, escribas e fariseus que procuravam convencer o povo estarrecido de que toda aquela visão era puro encantamento diabólico, a um movimento de espada de anjo comandada por Cristo, eram novamente transformados em estátuas de sal maldito, que, posto nas panelas por mendigos inconscientes, causava explosões espantosas. Eu, entre aspas, eu aqui, estaria apresentando um Cristo vingador, isso lá no evangelho apócrifo dele, né? Porque o evangelho dele lá, segundo o que conta, que seria muito parecido com os evangelhos que a gente conhece. E os evangelhos são Marcos, Lucas, João, né? Que são pessoas que contam da sua proximidade com Cristo e que abrem o Novo Testamento. Fazendo mais um parênteses aqui, eu não quero abalar a fé de ninguém, nem a minha também, mas será, isso que né, é uma condicionante, que tal qual o evangelho de Lázaro escrito para gente, para ganhar dinheiro, vou jogar aqui no ar, os demais evangelhos também não teriam sido escritos ou parcialmente escritos por quem tinha interesse em ganhar dinheiro, não sei também. Só estou jogando no ar. Vamos lá, voltando eu, no Evangelho, então, estaria apresentando um Cristo vingador, que era o desmentido formal de todos os seus ensinamentos. No Evangelho dele, o Cristo voltava para pegar a galera que tinha matado, que o tinham matado. E até príncipes da igreja e autoridades romanas, que todos sabiam terem vivido muitos anos e se converteram, inclusive, são mortos por mim naquela narrativa fantasiosa e grotesca. Foi
ao chegar a esse trecho que não me contive e rasguei o manuscrito. E é principalmente pelo receio de que outras cópias, aliás, pela certeza, andam por aí a circular, desfigurando para os incautos a imagem do mestre, que eu dito a Onésimo estas memórias. Bom, aqui saltam novas informações. Primeiro, ele acredita que, embora ele tenha rasgado uma cópia, outras ficaram do tal evangelho dele lá atrás. E eu estou dizendo isso porque eu, num dos vídeos, questionei também isso, porque eu disse o seguinte: se hoje é fácil fazer cópia, naquele tempo, 2000 e poucos anos atrás, não era assim como hoje, não tinha, né, Xerox. Então, a pessoa tinha que fazer à mão. E tudo isso era caro e trabalhoso. Por isso que pensei, só tinha uma cópia, imaginei, mas ele diz, tinha mais. Ele rasgou uma delas somente. Outra coisa importante também é o seguinte, que o Orígenes Lessa coloca como o autor da escrita deste evangelho agora, porque tem a ver com, aspas, memórias do Lázaro, né, que o autor escreve como o Evangelho de Lázaro. E quem escreve isso, ele ditou e o Onésimo foi escrevendo. Não me pergunte se o Lázaro sabia escrever, porque eu não saberia lhe dizer. E o Onésimo, porque ele diz aqui que ele está ditando a Onésimo estas memórias. Ele trata aqui como memórias, a fim de que não restem dúvidas sobre a não autenticidade deste livro maldito, quer dizer, daquelas memórias que estão tentando, memórias daquele evangelho que estão tentando vender. Eu sou tudo o que tenho contado como ingratidão, como incompreensão, como indignidade, como homem de pecado, tantas vezes assoberbado pelas dúvidas, e quem não as tem, né? Perdoa-me, Senhor, mas àquele ponto eu não desci, Deus sabe que não. O covarde não fui. O covarde foi assaltado pelo diabo e caiu em tentação. Encheu-se de medo vil e pequenino. Errou por montes e vales, por descaminhos e desertos. Temeroso de ser morto, logo eu, meu Deus, né, que ele tinha sido ressuscitado. O covarde ainda hoje é tentado, até Jesus o foi. Mas a sua vida é indigna do Mestre. A minha vida, indigna de tudo o que recebeu e tem recebido, pelo menos o pecado de haver escrito este livro. Deus não o deixou cometer na sua infinita misericórdia, louvado seja para sempre o seu nome. Aqui eu termino, gente. Já tô para iniciar o capítulo 29, que está na página 47, mas isso fica para o próximo vídeo. Espero que você esteja gostando. Volto a dizer, não é uma leitura linear, é uma leitura interpretativa que eu acho que merece todo o crédito, essa obra do Orígenes Lessa. Eu confesso que essa leitura também tem feito com que eu reflita certas coisas que eu também não conhecia da Bíblia, e isso é legal, isso é importante, porque acho que nisso, na reflexão, tem um crescimento. Essas obras aqui mexem com a gente, e essas obras são importantes para isso, porque são obras que refletem alguma coisa nas nossas vidas. Obras que você entra e sai, tipo o pato que entra na lagoa e não se molha, não sei se merecem tanto crédito assim. Esta obra é reflexiva, isso é muito legal. Valeu? Ó, já já eu volto com o próximo capítulo do Evangelho de Lázaro. Acho que a gente podia dizer Memórias de Lázaro, né? Vamos lá. Até mais, deixe seu recado, inscreve-se no nosso canal, dê like, tudo isso aí. Abraço, tchau, tchau.